Não tem como eu falar de medo sem também não falar no território da coragem. E esse é o tema da nossa próxima pergunta. O que é a coragem? Como equilibrar coragem e medo, ou medo e coragem? Coragem é ter uma força interna para resolver os perigos, é enfrentar os riscos com bravura, é ter uma moral para fazer aquilo que você deseja que aconteça com você, é ter uma firmeza para enfrentar situações que se apresentem, mantendo, claro, uma grandeza dentro de você de acordo com o que você deseja. Essas são definições básicas de coragem, mas eu sempre gosto de citar a origem da palavra. Sabe por quê? Porque o significado da palavra coragem, ela vem evoluído do latim. Então, a raiz da palavra coragem é a mesma raiz da palavra coração. Justamente porque os romanos diziam que a coragem tem mais a ver com o coração do que com a razão. E estavam certos nisso, não é mesmo? E isso explica muita coisa, porque a coragem também mora lá no nosso ser mais profundo e é quase irracional, tanto quanto o medo, que eu expliquei anteriormente. Então, existe uma espécie de tensão natural entre coragem e medo. A coragem é uma decisão que parte do nosso emocional. E de tão profundo, nós devemos cavar em nós para descobrir onde ela fica e para que ela se sobressaia nos momentos de medo. Então, nós precisamos conhecer a nossa coragem. As pessoas pensam que coragem é não ter medo. Não, mas não é nada disso. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é agir apesar do medo. A ausência de medo chama-se inconsequência. Eu vou abrir uma parte aqui só para falar um pouco sobre a inconsequência. Inconsequência é você não pensar ou nem considerar nenhum nível das suas consequências que aquele ato pode te trazer. É você bloquear totalmente aqueles avisos que a gente tem internos do seu cérebro mais racional. Na verdade, não é muito inteligente fazer isso, não é mesmo? É importante você observar os seus medos, para ver os riscos que está correndo e assim agir prevenindo. E a inconsequência bloqueia tudo isso. Nós precisamos fazer isso para nos proteger. O medo, então, ele nos previne e só. Então, olhando finalmente sobre esta ótica, nós chegamos a uma outra conclusão que é muito importante. Ter medo não é ser fraco. Não é. O medo é necessário e o que temos que desenvolver é o respeito aos seus avisos. Fazer as considerações necessárias sobre o que está sendo ponderado e ativar todas as cautelas dentro de você, se necessário, de modo a você ficar garantido com um mínimo de segurança na situação. Nós só não podemos permitir que o medo assim norteie as nossas vidas, que guie os nossos caminhos. Não podemos permitir que ele escolha as nossas escolhas, porque isso sim nos tornaria fracos. Então, sentir medo dentro de um normal é até saudável e faz parte do jogo da vida. Nós temos que aclarar até onde é saudável ter medo, não permitindo domínio sobre nós. Ter consciência de que o medo é a sua criatura. Então, você como criador, claro, deve dominá-lo sempre que achar necessário. Agora, nós vamos retomar nesse ponto a coragem. A coragem, para ser completa, é quando você age se sentindo, mesmo que você estiver com medo. Você sentir aquele friozinho na barriga que causa ali, né, pelo medo de não dar certo, mas mesmo assim agir. Isso é a coragem. Isso mostra muito bem aquela briga que eu citei que tem instalada dentro de nós, nas partes diferentes do nosso cérebro. De um lado, o seu cérebro razão, falando para você seguir por um caminho, e do outro, a sua emoção, falando para você seguir em outra direção, tomar outras atitudes. E no meio disso tudo, você,
tendo que encontrar a coragem dentro de você para decidir sempre, apesar daquele medo que dá de errar. Uma outra conclusão que salta aos olhos é que acabamos de expor é que a coragem está dentro de você já, está dentro de cada um de nós. Ela existe potencialmente dentro de nós. E apesar disso, a coragem é uma aquisição e não um ensinamento. O que eu quero dizer com isso? Que muitas coisas podem ser ensinadas, mas a coragem não é uma delas. Você pode até ser inspirado a ter coragem, mas não ensinar a ter. Porque mesmo quando a coragem já está dentro de você e você sabe que existe ela lá dentro, nós precisamos pagar um preço por ela. Na verdade, nós precisamos ter um conhecimento maior da nossa coragem, onde ela habita. E esse é o preço pago, conhecendo ela e descobrindo exatamente onde ela está dentro de você e convencer ela a permanecer contigo. Então, na verdade, nós temos que cativar a presença dela para que quando a gente precise dela, ela realmente apareça em nós. Então, vamos à próxima pergunta.